Olá a todos, bem-vindos a esse vídeo de demonstração de aplicação de um algoritmo de classificação binária utilizando o KNN. Então, esse vídeo é um complemento da apostila de aprendizagem supervisionada. Estou deixando o link para download dela aqui na descrição do vídeo também, caso vocês não tenham ainda baixado ela. E é interessante dar uma olhada lá no material antes, onde vai ter uma introdução aqui ao assunto e uma explicação melhor do problema que eu vou estar resolvendo aqui. A ideia desse vídeo é mostrar as etapas aqui envolvidas na implementação do código aqui em Python e discutir alguns aspectos aqui referentes à implementação. Eu dividi o código em alguns blocos para facilitar um pouco a explicação aqui das etapas e ter uma coisa um pouco mais separada. Então vamos analisar aqui passo a passo o que cada comando aqui está fazendo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar as bibliotecas que vão ser necessárias aqui para o meu problema. O que eu vou estar utilizando? Primeiro, a Pandas, que é o pacote básico para manipular dados, então para importar arquivos e trabalhar com arquivos externos, eu vou precisar aqui do Pandas. Nesse caso aqui eu tenho meus dados num arquivo externo. A Matplotlib para gráficos, né? Para fazer os gráficos que eu quiser. E algumas funções aqui da scikit-learn, que é a biblioteca básica aqui para algoritmos de aprendizagem. Então tem muita coisa dentro dessa biblioteca. Recomendo dar uma procurada aí, caso vocês ainda não tenham tido contato com ela, porque tem muita coisa interessante que dá para fazer com essa biblioteca. A gente vai estar utilizando ela o tempo todo aqui nesse material. Então aqui eu vou estar utilizando a função Model Selection, que é a função para dividir os dados em conjunto de treinamento e de teste, tá? Só para fazer aquela classificação aleatória. Vou estar importando o próprio classificador KNN para fazer a classificação e duas métricas aqui para analisar o resultado, né? A matriz de confusão e a medida da acurácia. Tá? Então aqui só estou importando. Veja que aqui ele está dando uma mensagem de erro porque eu ainda não utilizei essas funções. Como eu tenho o código aqui quase todo comentado, quero ir analisando ele passo a passo, tá? Ele está me dizendo que eu não estou usando essas funções, mas elas vão ser chamadas no seu devido momento. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Beleza, então a primeira etapa é abrir o arquivo com os dados, né, que eu vou estar utilizando para classificação. Como eu falei, nesse caso aqui eu tenho um arquivo externo, que eu estou chamando aqui de esse exemplo class.csv. Só para a gente analisar esse arquivo aqui, ó, abrindo ele no LibreOffice, aqui só para mostrar. Ele é um conjunto de dados, então onde eu tenho uma coluna com uma variável, um dos atributos, no caso aqui temperatura, a segunda coluna com outro atributo, a pressão, e a terceira coluna com a classe aqui que eu associei ao meu problema. Né? Lembrando lá que foi comentado na apostila, então aqui eu teria uma classe 0, que seria equivalente a um processo não adequado, e uma classe 1 a um processo adequado. Então aqui eles estão apresentados de forma bem aleatória, tá? Porque eles foram gerados assim, mas é só um arquivo aqui que tem esse conjunto de dados. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo também esse arquivo para download, caso vocês queiram reproduzir esse problema aqui, e o próprio script aqui que eu estou usando, então o arquivo .py, caso vocês queiram rodar ele também. Eu tô utilizando então o ambiente gráfico Spider aqui para fazer a implementação, mas né, pode ser feito em qualquer outra IDE. Estou criando aqui uma variável então com os nomes das minhas variáveis que estão no arquivo exemplo, só para a gente saber mais ou menos o que é cada uma. Então, temperatura, pressão e a classe, né? Lembrando que elas têm que estar em ordem, então. E estou importando essa variável utilizando então esse comando para ler um arquivo CSV. Então, vocês podem exportar o arquivo do Excel, se quiserem, nesse formato, tá? Ou praticamente qualquer programa que trabalhe com manipulação de dados, ele consegue gerar, né, um arquivo nesse formato. Ele é simplesmente um conjunto de dados separados por vírgula. Né? Então, por isso aqui é comma separated values.
E estou então abrindo o arquivo que eu chamei aqui em cima, né, nessa URL. Lembrando também, aqui no caso, o arquivo está na mesma pasta que o .py. Caso ele não esteja, caso você esteja chamando um arquivo que esteja em outra pasta, tá aí obviamente tem que colocar o endereço completo aqui, né, de qual a pasta que está esse arquivo. Estou então lendo ele aqui. E quando eu abro esse arquivo com o Pandas, ele por padrão ele vai gerar um arquivo do tipo DataFrame. Deixa eu mandar ele gerar aqui, rodar. Então veja que ele criou aqui nesse objeto dataset, né, ele vai criar essa variável do tipo DataFrame e o tamanho dela aqui então 200 por 3. Então se eu abrir esse arquivo, né, o que eu vou ter aqui? As minhas colunas aqui, temperatura, pressão e classe, né, que é os nomes que eu dei. E um índice associado aos meus elementos. Tá? Se eu quiser, eu posso, inclusive, aqui, agora sim, se eu quiser, eu posso classificar eles em ordem crescente, decrescente, para ver aqui como estão os dados, mas é irrelevante. Tá? Então, esse data frame aqui, ele é mais ou menos como se fosse uma planilha do Excel. Né? Eu tenho aqui um conjunto de linhas e colunas e valores associados a essas linhas e colunas. O que interessa para mim não são esses índices, né? O que eu quero saber, na verdade, são só os valores que estão associados a essas linhas e colunas. Então, para pegar só os valores, eu vou criar essa etapa aqui, que é onde eu vou estar, então, alocando dentro dessa variável array os valores do meu dataset que eu criei aqui em cima. Então, essa variável array, ela vai ter os mesmos valores, só que agora sem aqueles índices, né, que eu tinha associado aqui no DataFrame. Posso ver o histograma de distribuição desses pontos também, aqui gerando ele com esse comando .hist aqui. Ele vai gerar a minha figura aqui, então, onde eu tenho a distribuição por classes, tá? 50-50% aqui, né? Então 100 pontos para a classe 0, 100 pontos para a classe 1. E essa distribuição de pontos para pressão e temperatura, que é uma distribuição aqui quase uma gaussiana, né? Então eu tenho um formato aqui, mais pontos no meio, na média, né? E menos pontos nas extremidades. Depois, para mim aplicar o algoritmo de classificação, eu preciso separar o que são atributos e o que são classes. Então eu vou estar criando aqui um array com os atributos que estão nas duas primeiras posições da minha variável aqui em cima, né? Então, pegar todas as linhas e da posição 0 até a 2. Lembrando aqui que ele não considera a última, então ele vai pegar aqui a 0 e a 1, né? Ele não pega a posição 2. Se eu abrir então aqui a minha variável x, ele vai ter os pontos de temperatura e pressão, né? Os meus atributos. E depois criando um vetor aqui com a última posição, que é a classe, que é o meu vetor y aqui, então, que eu vou estar utilizando para armazenar as classes, né, 0 ou 1, associadas às posições do meu array x aqui em cima. Né? Beleza, vamos ver o gráfico de dispersão dos dados. Um comando que talvez vocês não conheçam e que é muito útil é para fazer comentários em bloco no Spider. Vocês podem utilizar o comando Ctrl 4 para fazer para comentar um bloco e Ctrl 5 para descomentar. Então, se eu selecionar aqui várias linhas, apertar Ctrl 4, ele comenta todo o bloco, né? E cria essa separação aqui com os iguais. E se eu selecionar o conteúdo entre os iguais aqui, apertar Ctrl 5, ele desfaz. Então aqui eu estou fazendo um plot do tipo dispersão, né, que é scatter, onde uma maneira muito prática de eu separar as classes aqui e plotar cada uma com uma cor é utilizando essa sintaxe, onde eu coloco um condicional aqui dentro do meu argumento. Então veja que eu estou utilizando aqui o comando x, né, que é onde eu tenho os meus atributos. Então, se o y associado for igual a 0, a coluna 0 do x aqui é temperatura, coluna 1 é pressão, né? Estou colocando a mesma condição aqui. Então, se o y for igual a 0 nesse ponto, faz o ponto azul, tamanho 20, e coloca o rótulo aqui 0 para ele. Se não, se ele for igual a 1, né, faz o ponto vermelho, aqui com o mesmo tamanho e rótulo 1. Se eu tivesse mais classes aqui no meu problema, né, eu poderia continuar listando elas aqui sem problemas. E também colocando aqui um título para os eixos, né, e a posição da legenda, só para ficar mais adequado. Aqui eu tenho o gráfico de dispersão então, dos meus pontos, né, separados nas duas classes. Né.
Primeira coisa, eu posso ver que eles têm uma fronteira de separação bem não linear nesse caso, então não tem nenhuma reta que eu consiga traçar aqui nesse plano que vai separar bem os meus pontos. Além disso, tem alguns pontos aqui, por exemplo, esse ponto vermelho aqui em cima, que eles estão claramente mal classificados, né? Isso aqui é o que a gente chamaria de um ruído. Ele é um ponto que, por algum problema de medição, alguma coisa assim, ele foi classificado, ele está numa região claramente aqui associada à classe 0, mas ele foi classificado como 1. Tá? Isso é normal que tenha em conjunto de dados reais, então é importante saber lidar com esses problemas também. Então aqui o algoritmo com certeza vai ter uma certa dificuldade para criar uma fronteira de separação adequada aqui no meu problema. Não é uma separação tão simples de ser feita. Now, separating Sammy's twins is a long and costly procedure. Beleza? Então vou comentar aqui de novo para ele não ficar plotando os meus pontos o tempo todo. Próxima etapa é separar os dados em treino e teste. Então vamos desselecionar aqui. Para isso eu vou estar utilizando aquela função model selection que foi chamada lá em cima, né? E aplicar nela o comando aqui train test split, que ele vai separar então o meu conjunto de dados em um conjunto de treino e um conjunto de teste. Como saída desse comando, eu vou ter essas 4 variáveis aqui. Os atributos então de treino e de validação e as classes de treino e de validação. E como entrada, vou ter a própria matriz com os atributos, o vetor com as classes. Eu vou ter que definir qual é a porcentagem que eu quero para cada um dos grupos. Então aqui nesse caso eu criei essa variável aqui e atribuí o valor 0,2 para ela. Então ela é o tamanho do teste o tamanho do conjunto de treinamento. Então 0,2 significa que eu vou ter 80% para treino e 20% para teste de validação. E além disso, como essa validação ela é feita de uma maneira pseudo-randômica, eu posso definir uma semente aqui nesse argumento random state, de modo que ele sempre vai gerar a mesma distribuição toda vez que eu executar o programa. Tá? Então aqui eu poderia deixar sem nada, ele vai usar um valor aleatório o tempo todo, mas se eu fixar esse valor, isso me garante que cada vez que eu executo ele vai estar executando a mesma coisa. Então para comparar os resultados e tal, é legal sempre fixar esse valor. Eu atribuí o valor 6 aqui, aleatório, tá? Pode ser qualquer coisa aqui. Fiz alguns testes e esse valor deu um resultado bom, então fiquei utilizando ele, mas é um valor aleatório. E aqui então tem o comando para plotar o conjunto de testes. Deixa eu mandar plotar ele aqui. Bom, primeira coisa, vejam que ele já criou aqui então essa matriz X de treinamento, aqui que ela tem 160 elementos, ou seja, né, 80% dos 200 que eu tinha na matriz original. E a mesma coisa aqui para validação, né, com 40 elementos, que são 20% da original. Aqui eu tenho então um plot dos pontos do conjunto de teste. Tá? Uma coisa interessante também é que esses pontos eles estejam distribuídos de maneira mais ou menos homogênea ao longo de todo o meu sistema. Porque se eu tiver uma acumulação de pontos em uma região, por exemplo, imagina que eu tenha todos os pontos acima de 250, vou pegar só aqui na parte direita do gráfico. Isso não vai me dar uma boa representação de como o algoritmo está performando aqui na parte de valores menores que 250. Eu não vou ter uma análise boa aqui do desempenho dele nessa região. Então é legal que ele esteja distribuído nas duas classes, né? Primeira coisa, para mim não pegar também elementos só de uma classe, e que ela esteja uma distribuição mais ou menos aleatória. Aqui nesse caso tá ok. Não preciso plotar isso o tempo todo, então vou comentar aqui também. Fechar o gráfico. Próxima etapa é aplicar o próprio algoritmo de classificação. Então aqui eu estou utilizando o KNN com 3 vizinhos. Estou criando então aqui esse objeto model aqui, que ele vai definir qual é o modelo que eu vou estar utilizando, né? Que nem eu falei aqui nesse caso, o KNN com o número de vizinhos igual a 3. Vou aplicar a função fit, aqui o comando fit nesse objeto que eu criei aqui em cima,
que ele é exatamente o comando que vai fazer o treinamento do algoritmo. Então, nesse caso aqui, vou estar entrando como variáveis de entrada nessa função, o conjunto de treinamento. Depois, então, eu vou criar essa função, essa variável aqui de predições, né, predictions, que vai estar fazendo a predição com base no conjunto de validação. Veja que aqui eu obviamente não entro como entrada a classe real das minhas posições equivalentes aqui ao x. O que ele vai fazer aqui é tentar prever quais são as classes associadas a esses pontos. Agora, aqui embaixo, quando eu for calcular a acurácia e fazer a matriz de confusão, eu vou comparar, então, o valor, a classe real desses pontos com o que foi predito pelo KNN. Então, aqui eu faço a comparação entre o valor correto e o previsto, e isso vai me dar uma medida do desempenho do algoritmo. Tá? Muito importante também é que esses dados aqui utilizados para validação não sejam utilizados no treinamento, senão não faz sentido eu avaliar a eficiência do algoritmo com base neles. A ideia é que o algoritmo seja capaz de generalizar a classificação para dados que ele ainda não conhece. Então eu tenho que analisar dados testar ele com dados que ele não utilizou no treinamento. E por último agora então deixa eu mandar executar, vamos primeiro ver como fica. Então, nesse caso aqui, ele teve uma acurácia de 0,725, que não é muito bom, mas considerando que é um problema bem não linear, aqui com poucos pontos, tá ok. E aqui é a matriz de confusão gerada. Então, eu tenho aqui 17 verdadeiros positivos, 17 pontos da classe 1 que foram classificados corretamente, 12 verdadeiros negativos, 12 pontos da classe 0 que foram previstos corretamente, 4 falsos positivos e 7 falsos negativos. Então aqui me dá uma noção da precisão aqui do meu algoritmo. Então agora, tendo o algoritmo ajustado, eu posso vir aqui e estimar a classificação de um ponto novo que eu queira saber. Tá? Então, pegar, por exemplo, aqui é legal fazer esse teste. Deixa eu mandar ele plotar de novo aqui o ponto de dispersão para a gente comparar. Então aqui, por exemplo, para a temperatura 300 e a pressão de 2 bar, ele prevê para mim que ele vai estar na classe 1. Né? Se eu analisar aqui no gráfico, 302 bar, ele está bem aqui no meio da classe 1, então ele está adequado. Se eu jogar, por exemplo, 207 bar, ele vai estar lá no meio da classe 0. Então ele prevê que ele está na classe 0. Então aqui eu consigo aplicar isso para pontos novos e prever a classificação deles. É claro que aqui, na verdade, se eu tiver um ponto qualquer aqui nesse plano XY e pedir para fazer e eu consigo meio que, só chutando mesmo, já saber mais ou menos com uma precisão adequada em qual classe que cada ponto vai estar inserido, porque é fácil visualizar isso aqui num plano bidimensional. Mas se eu pensar num sistema que tem, vamos supor, 10 atributos, esse espaço onde os pontos vão estar distribuídos vai ser um espaço com dimensão 10. Então é impossível eu visualizar como é essa distribuição, como é essa fronteira de separação entre os pontos num espaço com uma dimensão tão alta. Então aí os algoritmos de classificação eles ficam cada vez mais úteis, quanto mais atributos eu tenho no meu sistema. Tá? Esse exemplo aqui eu utilizei para demonstrar as etapas envolvidas, então considerei só 2 classes, classificação binária, só 2 atributos, para conseguir visualizar o que está acontecendo no plano 2D. E na sequência vamos ver então como aplicar isso para um problema com mais de um atributo. E com mais de uma classe também, então um problema multiclasse com vários atributos. Até lá!